conturbada com troca de diretoria de futebol. Pois é, vou te falar sobre a saída do Vinícius Pinotti, quais foram os motivos. Vou te falar da chegada do Raí para a diretoria de futebol, as expectativas dele. Vou falar do rompimento entre Under Armour e São Paulo. Não tem mais fornecedor de material esportivo. Vou te falar do Jeanzinho, goleiro do Bahia, que estava chegando no São Paulo e o que aconteceu que ainda não foi anunciado. Vou te falar do Gustavo Scarpa, aquele camisa 10 do Fluminense que o São Paulo mandou proposta e te dizer se foi aceita ou não. Vou te falar do Renan Ribeiro, que tem chances de ficar no São Paulo e vou te dizer por quê. Vou te falar do Hudson, o Raí já mudou a negociação com o Cruzeiro e pediu um jogador. E já que teve confusão com o Pinotti e Leco, eu vou te dizer se o Lucas Prato fica ou não para o São Paulo e da proposta que ele recebeu do River. E por fim, vou te contar essa história de Diego Souza no São Paulo. Quem é que tá falando sobre isso, hein? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar nos comentários as suas perguntas que eu vou ler no próximo vídeo, eu prometo. E vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque a janela de transferência já abriu. Fica ligado aí. Quando o torcedor pensou que nada mais de ruim poderia acontecer pelo São Paulo, ou de bom, né? Nunca se sabe. Aconteceu. Vinícius Pinotti entregou quarta-feira sua carta de demissão ao Leco e não é mais diretor de futebol do São Paulo. Eu espero que aquela frase "a mares que vem para o bem" seja a nossa frase daqui a um ano, quando estivermos revendo esse vídeo. Segundo o Vinícius Pinotti, o Leco estaria vendendo às escondidas o Lucas Prato para o Cruzeiro. E aí começa a confusão. O São Paulo, para quem assistiu o último vídeo, prometeu ir à FIFA contra o Cruzeiro por aliciamento, por ter ido direto com o empresário do Lucas Prato fazer uma oferta. E daí o Leco, segundo Pinotti, teria autorizado uma pessoa a ir falar com o Cruzeiro para ver qual era essa proposta. Acontece que 50% do prato é do Atlético Mineiro, rival da Raposa. Será que o Leco não se ligou que era merda? Além disso, o jogador não quer ir para o Cruzeiro e o São Paulo conta com o prato também. Pode ficar tranquilo, o Leco já veio a público e disse que não vai negociar o prato. Não sei se eu acredito, mas é o que ele disse. Enfim, vários outros assuntos Pinotti e Leco já não estavam se entendendo, inclusive de vendas, entradas e saídas de jogadores, e o Pinotti resolveu pedir demissão do cargo. E aí ficou aquela, quem será que vem? Chegaram a falar do Alto Ori para entrar no cargo, mas o nome do Raí venceu e o Raí assumiu como novo diretor de futebol do São Paulo. Boa sorte pro Raí, prata da casa, vencedor de tudo, é a cara do São Paulo, só que tem que ter autonomia. Você imagina o Raí fazer todo um planejamento, porque competência intelectual ele tem, mas você imagina ele fazer um planejamento e o Leco trabalhar às escondidas dele? Então tem que ter autonomia e confiança. O Leco é o rei de queimar ídolos e diretores de futebol no São Paulo. Na gestão Leco já passaram 9 diretores de futebol e vários ídolos queimados. Pintado saiu queimado do São Paulo, Lugano na renovação, na despedida também saiu queimado, Rogério Ceni saiu queimado. Esperamos que ele não queime o Raí. Pessoal, o Raí já chegou mudando o planejamento inteiro, inclusive algumas negociações que ele assumiu do Pinotti. Uma delas foi o Jeanzinho, goleiro do Bahia. Pessoal, o São Paulo tinha averbado com o Bahia que iria trazer o Jean por 8 milhões de reais, mais algum jogador que não estava definido qual ainda, depois é definir. E a gente sabe que a história de definir depois não dá certo. Vocês lembram daquela proposta do Michael que queria o Lucão e o Lucão depois não quis ir, né? E também é uma proposta um pouquinho alta para o Jean. Porém, para quem não conhece o futebol do Jean, ele tem sondagem, enquanto o São Paulo está palavrado, do Porto e do Manchester City. Daí o Raí já falou, não, peraí, não vai ficar desse jeito, 8 milhões mais um jogador, que negócio é esse? Vamos rever toda essa negociação e rediscutir os valores e se realmente algum jogador vai. Tô do lado do Raí, vai fundo, Raí. Já que o assunto é goleiro, vamos falar do Renan Ribeiro, que está já livre para assinar pré-contrato com qualquer outro time. Isso porque o contrato dele finaliza em maio de 2018, 6 meses antes o jogador já está liberado para assinar com outro time e o São Paulo não procurou o Renan para tentar renovar. O Renan já estava atrás de saber o que ia fazer do futuro dele, mas não conseguiu nenhum outro time e vai se reapresentar com o elenco em janeiro. Outra negociação que está mudando os rumos no São Paulo é a negociação do Hudson com o Cruzeiro.
Vocês lembram que no vídeo passado eu falei que o Cruzeiro tinha mandado uma oferta oficial para o São Paulo, querendo pagar o Hudson em 3 vezes de 1,5 milhão, que dava o total do valor estipulado em contrato. Para eu te contar o que aconteceu agora, eu tenho que voltar a essa novela. Lá atrás, o Cruzeiro chegou a oferecer alguns jogadores bem assim de banco, para o São Paulo em troca do Hudson. E o São Paulo falou, não, a gente quer dinheiro. Agora o São Paulo negou a oferta do parcelamento e falou, a gente quer o Alisson. São Paulo acordou. São Paulo acordou e pediu o Alisson para o Cruzeiro. Acompanhe os próximos capítulos dessa novela. Lembrando que nessa negociação, antes de pedir o Alisson, o Cruzeiro tinha pedido o Lucas Prato para o São Paulo, que deu toda essa confusão com o Pinotti. A relação entre São Paulo e Cruzeiro já não está tão legal por causa desse acontecimento e o Raí agora vai tomar a frente da negociação. Pessoal, no último vídeo eu falei pra vocês que o São Paulo está tentando contratar um camisa 10, já pensando que pode ficar sem o Hernanes, que não tá fácil a renovação. O time lá da China já avisou que não tem pressa para renovação. E porque o São Paulo já pensa que o Cueva pode ir embora no meio do ano que vem por estar valorizado pela Copa. E o nome da vez era o Gustavo Scarpa. O São Paulo mandou uma proposta de 11,5 milhões pelo Gustavo Scarpa, mais um jogador que também seria definido depois qual seria esse jogador. O Fluminense disse não. Aí, para atrapalhar, o Corinthians também está interessado no Gustavo Scarpa. E para atrapalhar mais ainda, o Palmeiras entrou na negociação e disse que não vai deixar os seus rivais se reforçarem. Pessoal, o River sondou o Prato. Algumas semanas atrás a gente já tinha dito aqui no canal que o River e o Boca estavam de olho no Prato, coisa que não tinha evoluído nas últimas semanas. Porém, agora o River chegou a sondar o jogador, conversou com ele e ele respondeu, olha, seria um desrespeito eu conversar com vocês se eu tenho contrato com o São Paulo. O Prato mostrou uma liderança e um amor que eu vou te contar, viu? Conquistou a torcida. Pessoal, na semana passada eu tinha falado do volante Arthur, que está no Columbus Crew, e o Dorival tinha pedido a volta dele para utilizá-lo na temporada de 2018. Aí o Columbus Crew falou, olha, a gente vai depositar o valor do jogador, porque nós estamos em meio de temporada, o jogador é importante e a gente não quer devolver. Essa foi a última negociação do Pinotti junto ao Leco, ainda na frente da diretoria de futebol, que concluiu a venda do Arthur por 4,8 bilhões de reais, por 50% dos direitos do jogador. Com isso, o São Paulo alcançou a bagatela de 150 milhões de reais em um ano de venda de jogadores. Pessoal, para finalizar, vou falar de uma notícia que não fui eu que noticiei, foi o Neto no Donos da Bola. Eu que vou aguentar! Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam Neto! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seus Zé Ruela desgraçados! Aqui diz que o São Paulo está atrás do Diego Souza. Nenhum outro jornalista ou setorista falou sobre isso ou tem informações. Agora vai começar uma corrida para ver se realmente é verdade essa informação. Tenho minhas dúvidas, mas vamos atrás e até o próximo vídeo a gente confirma se tem ou não, beleza? São Paulo e Under Armour romperam o contrato de vez. A novela já tinha alguns meses, né, que a Under Armour chegou a pedir para o São Paulo para rescindirem o contrato amigavelmente, depois de ficar atrasando uma parcela no valor de 6 milhões de reais. E o São Paulo na ocasião falou, olha, não, a gente tem tempo de contrato e multa rescisória. Se vocês quiserem romper, vão ter que pagar a multa. Conversa vai, conversa vem, e agora eles romperam o contrato de vez. Não foi informado e nem divulgado ainda em que termos eles romperam esse contrato. Se foi amigavelmente, se houve pagamento de alguma multa, se eles chegaram em algum consenso. Nos próximos dias a gente vai descobrir. O que acontece é que o São Paulo agora não tem fornecedor de materiais esportivos e agora eu deixo para você a seguinte enquete. Quem que você gostaria que ficasse no lugar da Under Armour? Pessoal, mais um vídeo corrido, porque pra variar, pro São Paulino sempre acontece alguma coisa. Quando a gente pensa que agora o planejamento vai, que vai ser tranquilinho, o diretor de futebol pede demissão e o Raí assume. Agora eu acredito e tenho esperança de que o Raí, com a competência dele, inteligência, experiência de futebol, possa reerguer o nosso futebol. Fica aqui nossos votos de boa sorte pro Raí. Deixa você também aí nos comentários seus votos de boa sorte pro Raí, deixa a sua mensagem. Tem também um post lá no spfc.net para quem quiser deixar uma mensagem para ele.
Terça-feira a gente volta, dessa vez eu prometo responder os comentários de vocês se nenhum outro diretor pedir demissão, né? E com mais notícias sobre a janela de transferências. Beijão!